Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a RDC 21 de 2014. Meu nome é Viviane Bergamo, sou farmacêutica e especializada em medicina chinesa há 15 anos e estou aqui com o Dr. Márcio Miyamoto e a Fabi Miyamoto também, e que fazem parte lá do Tal das Ervas. E nós nos juntamos e estamos inaugurando aqui nosso canal, então já segue aqui para acompanhar a gente, pois nós vamos levantar assuntos muito importantes aqui sobre a medicina chinesa, sobre as fórmulas chinesas, através da Associação Brasileira de Fórmulas Chinesas, onde nós vamos abordar, junto com vocês, assuntos dos mais diversos que dificultam e trazendo soluções também para esses conflitos. E hoje nós vamos falar, como citei anteriormente, sobre a RDC 21 de 2014 e seus pontos principais que devem ter uma atenção diferenciada. Márcio, você quer começar apontando algum aqui para nós? Muito legal, Viviane. Excelente assunto para a gente começar a discutir. Primeiro é importante deixar claro para o pessoal de casa que nós não estamos aqui representando uma empresa. Nós estamos aqui representando uma associação. Né? Cada um por si acabou, não existe mais isso. Agora nós temos que juntar forças para que a gente consiga conquistar território num mundo tão difícil, tão complicado que é o mercado brasileiro, que é o regulatório brasileiro, vigilância sanitária e tudo mais. Então, é isso. A gente como associação, e eu vou começar falando um pouquinho sobre essa RDC 2114, que teve início lá em 2017, né, se eu não me engano. 2014, é verdade, 2014, desculpe. E ela teve um período de 3 anos, né, para poder ser validada, tal, etc. E depois ela foi renovada por mais uns 2 anos. E aí, então, houve aquela confusão, um período meio cinza, que não havia uma resolução, nada, né, ali existindo, e agora parece que é o que está valendo, então, para... Beleza, e eu acho que a gente começa a resolução definindo o que é um produto da medicina tradicional chinesa, certo? Que é um produto que deve ser preparado de acordo com a farmacopeia chinesa. Só que nós temos uma grande questão a se levantar. Você aí de casa, né? A gente aqui já sabe de como é, a gente tem esses materiais, a gente tem a farmacopeia chinesa, e quando a gente olha as fórmulas que estão presentes na farmacopeia chinesa e compara com aquelas fórmulas que nós mais utilizamos no nosso dia a dia aqui no Brasil, nós percebemos que elas não são compatíveis. Ou seja, muitas fórmulas que nós trabalhamos não se encontram na farmacopeia chinesa. Exato. E aí, o que a gente faz? Faz? Mas também não foram inventadas pelos brasileiros, claro. Né? Exatamente. É que elas possuem elas estão em outras literaturas. Isso. E só por um acaso a China ainda não as incluiu, porque elas têm umas questões culturais, principalmente de onde elas foram desenvolvidas, por que elas usam, por exemplo, Taiwan. Isso. Por exemplo, muitas dessas fórmulas se encontram na farmacopeia taiwanesa. Exatamente. Essa confusão de China e Taiwan não é algo que nós vamos discutir aqui, mas a gente sabe que existe aí essas questões. Então, muitas fórmulas estão na farmacopeia taiwanesa e por alguma razão não estão na farmacopeia chinesa. Significa que, por não estar na farmacopeia chinesa, elas não são seguras? Exatamente ao contrário. Pelo contrário, elas continuam sendo seguras da mesma forma. Né? E são fórmulas clássicas, são fórmulas que a experimentação já fala por si mesma. Né? Tem domínio público. Isso, já claro. Tem domínio público. Se você digitar, por exemplo, a Suanzal, como a gente já falou aqui anteriormente, ela é uma forma clássica, todo mundo usa, todo mundo sabe, inclusive, os efeitos maravilhosos por causa da Suanzal em si. E por um acaso não está lá. Mas isso não quer dizer que ela não seja citada em todas as literaturas médicas, principalmente, pelo mundo todo. Então não falando só uma coisa específica da China. Se você vai pegar as literaturas americanas que citam, ela está lá. Se você vai pegar algumas literaturas até na Europa, está lá. Então assim... As principais obras de medicina oriental que servem de referência, exatamente, até para exames internacionais, o cara para tirar uma certificação para poder trabalhar nos Estados Unidos, tá lá essa fórmula e outras, né, que não estão na farmacopeia chinesa, estão lá para o cara estudar e poder prescrever e tudo mais. Então, talvez no momento em que a RDC foi escrita, né, naquele momento, ainda não se tinham todas as informações
ou não se tinha todo o conhecimento, clareza que nós temos hoje, por isso, né? Então, não é legal a gente manter apenas a única referência à farmacopeia chinesa. Exatamente. É legal a gente incluir outras literaturas para poder abranger mais fórmulas, não é isso? Exatamente. E isso é um ponto tão, vamos dizer assim, simples de ser resolvido, porque nós não estamos falando assim, vamos olhar em qualquer livro. Não, a gente está falando sobre referências, e grandes referências. Então, se você acrescentar mais referência, você aumenta o compêndio de baseamento e traz muito mais segurança para aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente não está se vinculando a uma única coisa, a gente está se vinculando a todo o mercado que já está acostumado e validou, conscientizou, tem segurança no que está falando. E se você vai falar sobre referência, a referência, o intuito da referência é gerar essa sensação. Então, não faz sentido, do ponto de vista regulatório, limitar a referência. Limitar nós como pesquisadores, nós como produtores, nós como prescritores, as referências de acesso. Ainda mais hoje, num mundo tão globalizado, que a internet nos dá acesso a diversos instrumentos de referências que são extremamente importantes para a nossa área. E tem um lance legal. Desculpa, eu acho que eu te interrompi. Pode falar, Fabi. Não, eu acho que uma coisa, quando aconteceu em 2014 e surgiu novamente esse assunto em 2017, a gente falou, nossa, 3 anos, tem novidade. Não, nada. Eu lembro que na época de 2014 eles pediram pra gente, eles falaram assim, olha, contribuam, peçam para que os clientes, né, falem e façam. E a gente achou que ia ser uma RDC legal, bacana. E parece que andou para trás, né, nesse tempo todo e não evoluiu. Né? O que essa daqui contribuiu com material, né, link para os clientes e terapeutas poderem colocar suas experiências no site da vigilância. Exato. Então é mais do que sabido, vamos dizer assim, que é um método seguro e eficiente no tratamento. Né? Quando a gente fala sobre essa questão da industrialização, a gente também levanta uma outra questão, e como ficam as manipulações? Exato. Porque elas também precisam de insumos para poderem trabalhar com fórmulas chinesas até personalizadas. Só que os insumos, me parecem que a gente também está tendo muitas dificuldades de comercialização, até, acho que o Reishi Ganoderma é uma dessas coisas, né, assim? É um produto que é clássico da medicina oriental, que a gente utiliza desde sempre, mas que a vigilância continua impedindo que esses insumos sejam trabalhados e comercializados livremente, né? Pelo menos para que as farmácias possam comprar. Então, imaginem o seguinte, se de repente uma empresa brasileira resolve produzir esses insumos, qual é a garantia que ela tem que ela vai conseguir vender para as farmácias, né? E tem um ponto importante que é bom destacar aqui, é sobre essa confusão. Então, assim, na RDC, ela diz claramente que para você dizer que ele é um produto da medicina chinesa e de ser classificado como ele precisa ser de forma industrializada. Uhum. E que, teoricamente, então, as farmácias de manipulação não poderiam fabricá-los, né? Porque seria de maneira exclusiva. E isso tira, na verdade, um mercado muito grande nosso. Tira, na verdade, proíbe, traz ali um processo de exclusão do profissional. E isso é muito sério na Constituição, quando você fala isso, né? Porque você está impedindo de um mercado acessar algo que é extremamente poupável ali para eles. E faz com que, inclusive, o prescritor seja limitado, porque ele não pode, inclusive, desenvolver criatividade, personalização ao paciente. E não existe risco. Eu acho que se a vigilância chegasse e dissesse assim, nós estamos restringindo porque tem esses casos, olha quantas pessoas morreram. Intoxicaram, né? Ok, mas não tivemos nenhum caso de 2014 até hoje que provasse que as fórmulas chinesas ou os insumos fossem... Se houveram, né? Não sabemos. Não e o que houve, por que houve, quando houve, e o que aconteceu, a dosagem, né? Também não existe nada disso. Não. Sim. E, então, assim, fechando esse assunto da manipulação, claro, ela tem que seguir as orientações da RDC 67, a gente sabe disso. Só que ela não tem insumo para poder trabalhar com
com fitoterapia chinesa? É muito difícil, né? Ela acaba tendo que produzir seus próprios insumos, o que fica aí numa legislação meio cinza. Será que ela pode produzir esses insumos? Será que não? Então é um ponto aí legal para a gente levantar essa discussão, e o pessoal aqui que fizer parte da nossa associação certamente vai participar dessas discussões. Nós vamos levar isso adiante, né? Essa conversa de maneira muito mais proativa e eficiente aí para a vigilância. Aproveitando esse gancho, aproveita e comenta aqui se você é dono de farmácia, se você é paciente, se você é prescritor. Eu quero saber mais quem é que está acompanhando a gente aqui. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário falando de alguma situação que você já passou, que você quer trazer aqui, que a gente compartilhe, ou alguma ideia de assunto que você tem dúvidas, também use aqui a nossa caixa aqui de comentários e participe aqui dessa mesa maravilhosa que é abordar esses pontos tão importantes. Márcio, você quer trazer, ou Fabi, você quer trazer outro ponto aí da RDC que você percebe que é algo que precisa ser discutido? A prescrição? Quer falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Eu acho que isso é o que assusta no primeiro momento, né? Porque você, enquanto paciente, a hora que você vai comprar, aí seja a farmácia, seja o vendedor que vai te vender, ele diz assim, só com a prescrição, só com a receita. Isso já dá uma insegurança para o cliente. Ele vai falar, opa, mas por quê? O que está acontecendo? O que tem de tão perigoso? Porque eu vou na farmácia, eu compro medicamentos muito mais perigosos sem a receita. E, de repente, um Liwei de Mangyuan, eu preciso de uma receita. Então, acho que isso, num primeiro momento, já assusta o paciente. Né? Uma vez eu escutei de um cliente dizendo assim, nossa, mas nem produto controlado tem tantas regrinhas, né? Sim. E é isso, é um produto da medicina oriental que deveria ser isento de registro na vigilância. Já é. Isento de registro do Ministério da Saúde. Também. Vamos entender por que tem essa necessidade da prescrição. Não faz sentido, né? É por segurança na população? Ou é para controlar o terapeuta que prescreve? Porque não é todo profissional que pode prescrever. Então eu limito, olha só, é aquilo que você estava reclamando agora, de você limitar o mercado. Então eu sou engenheiro, eu fiz um curso de acupuntura, estudei fitoterapia, conheço mais medicina chinesa do que qualquer outro. Mas não, engenharia eu não posso prescrever. Logo, né? Então isso também acaba esbarrando porque e assustando, tem a questão né? do que é um profissional prescritor, né? Exatamente. É um cara que é da saúde, porque na minha percepção, se um advogado não se deu bem na área, não curte, até se aposentou, resolveu estudar acupuntura, fez o curso certinho, fez o curso de fito, ele está, na minha percepção, habilitado a realizar essa prescrição. Exatamente. Mas será que na resolução deixa isso claro? Não deixa. Na minha opinião, como uma pessoa que analisa a regulatória, não está, inclusive, dá margem a essa discussão. E é por isso que nós estamos levantando isso aqui. O que é um profissional habilitado? Isso. Porque a RDC 21, ela só fala o quê? Num profissional habilitado para a prescrição. Não existe a definição do que é um profissional habilitado. E Sim. o que precisa para você habilitar um profissional? Sim. E quais são as referências para essa habilitação? Sim. E quanto tempo a pessoa se torna uma pessoa habilitada? Então, nada desses pontos são levantados. E eu até entendo que não é nem competência da vigilância determinar quem é esse cara. O que é um profissional devidamente habilitado? Não é da competência dela. Simplesmente é um parágrafo que não precisava existir. Exatamente. Só gerou dor de cabeça e confusão. Liberdade nas informações, né? E o papel da regulatória é o ao contrário. O papel da regulatória é deixar claro o que precisa ser feito para se manter segurança e eficácia e qualidade. Esse é o papel da regulatória. É fazer com que as coisas sejam parametrizadas para que todo mundo siga a mesma coisa, porque foi uma coisa validada, foi uma coisa que todo mundo já sabe que dá certo. Então, esse é como se a gente tivesse uma dica, né? Eu falo assim, a regulatória é para você ter uma dica do que você não pode fazer, ou te influenciar a melhor maneira de fazer. E a gente vê que aqui não é um caso desse.
É só mesmo para gerar confusão, insegurança e dubiedade nas falas. Porque eu, na minha concepção, todo mundo que fez o meu curso de fórmula chinesa está hábito, tem habilidade para prescrever. Sou farmacêutica e eu posso ensinar qualquer um. Treinou a pessoa, né? E você, como profissional da área da medicina oriental, você tem competência técnica de dizer se aquele cara tem ou não tem. Exatamente, né? habilidade, né? Então isso aí e fora que, eu falei isso anteriormente, até numa outra conversa nossa, que o quê? Faz com que esse profissional, ele não tem essa qualidade, né? Você não sabe, né, quem eu sou. Então, por exemplo, o médico. O médico, ele é um profissional extremamente habilitado. O veterinário também é. E o terapeuta? Sim. Então, gera dúvida, né? A resolução, ela traz dúvida. Assim como no mesmo momento, ela fala que para fazer a dispensação, o profissional também tem que ser devidamente habilitado. Quem que é esse cara que tem que fazer essa dispensação? Que tipo de empresa pode fazer essa dispensação? Né? O que quer dizer esse profissional devidamente habilitado? Não fica claro, gera confusão. Será que a dispensação, por ser um termo técnico, é só uma farmácia que pode dispensar? E esse cara que é o profissional devidamente habilitado tem que ser necessariamente um farmacêutico para vender uma fórmula que não tem registro da vigilância, que não tem registro do Ministério da Saúde, que a gente já sabe que é seguro, não é um medicamento controlado. Para que tanto, né? Precisa ser formado em fitoterapia? Sim. Por quanto tempo a farmácia precisa reter as receitas? Olha quanta insegurança, temos né? sistemas. E para quê? O que eu faço com essas receitas? Jogo elas aonde? Onde eu armazeno isso? Vou acumular papel? Porque a gente não tem nenhum sistema para poder dizer assim, olha, você precisa guardar a receita, porque você vai ter que lançar num sistema, como do controlado, para que a gente possa fazer um cruzamento de lotes no BAO4, que é o que é feito. Agora você vai reter receita? Para quê? Sim. E outra. Qual o objetivo? Quando chegam essas receitas, né? Exatamente. O cliente pode simplesmente mostrar para mim, ele pode mandar pelo WhatsApp. Se chega a vigilância no local que a gente está revendendo e eu não tenho nenhuma receita naquele momento, como é que eu comprovo que eu peço a receita para a pessoa ou não? Isso não fica claro, né? É difícil. Assim, essa garantia. Então fica muito a critério do fiscal, fica muito a critério da fiscalização, e isso é muito subjetivo, porque o cara pode acessar um site e lá não está pedindo que tenha receita, então deduzir que esse cara só vende esses produtos da medicina oriental sem receita, e às vezes não é verdade. Às vezes, né, ele trabalha com algum prescritor que já manda as receitas por e-mail, por WhatsApp. Com certeza, o WhatsApp, né, já tem uma conexão diferente. Que assim, a gente está colocando um valor, né, que eu ia falar, a gente está colocando um valor de um produto de medicamento num produto que não é. Um comportamento, né? Está sendo adaptado um comportamento de medicamento em algo que não é considerado. Isso é o problema. Entendemos que é um produto de interesse à saúde, mas não é um medicamento. Não é um medicamento. Muito bem. Concluindo aqui, para deixar bem claro para você aí de casa, que fórmulas chinesas não é medicamento e dentro da terminologia da Anvisa também não é fitoterápico, tá? São fórmulas chinesas que vão tratar síndromes energéticas. E aí com isso ela vai gerar saúde, vai melhorar sua qualidade de vida e com o tempo você vai deixando de estar doente, passando a ser uma pessoa mais saudável. É dentro desses princípios. Vocês querem completar? Porque eu acho que é bem importante quem está lá de casa ter a certeza do que nós estamos fazendo, do que nós estamos falando. E o motivo principal dessa associação estar acontecendo, que é para deixar claro, não só para você daí de casa que está participando aqui com a gente, mas também até para as autarquias, para a Anvisa e para todos os órgãos que precisam de clareza dessas informações. Sim, é exatamente isso. Então essa RDC, eu ainda acredito que ela tenha sido escrita num momento, a gente está falando de 2014. 10 anos atrás. Né? E foi o melhor que, de repente, pôde ser feito naquele momento. Exato. Só que hoje nós temos outras necessidades, é outro mundo, é o que você falou, a gente já tem quase uma experiência de 10 anos
com o regulatório da medicina oriental, desses produtos. Então, o que fazer? Agora é o momento da gente se reunir, é o momento da gente ganhar força e de ir, né, reescrever essa história, reescrever essa regulamentação, propor novas ideias, propor um artigo diferente, né? Por isso a gente conta com você, que é paciente, com você, que é prescritor, que é revendedor, ou então trabalha também com produção. Precisamos, né, de ajuda. A gente precisa que mais pessoas façam parte dessa causa para que a produção da medicina oriental, para que a revenda, a prescrição estejam claras para as pessoas, estejam muito bem definidas e você possa trabalhar com tranquilidade. Quantos profissionais de fitoterapia chinesa nós já não conversamos, né, Viane, Fabi, que apresentam esse medinho, olha, até quando será que nós vamos conseguir trabalhar com isso, né? Não, a gente tem que trabalhar pro resto da vida. Pro resto da vida, é um anseio, né? Então é isso, pessoal. Se inscreve aqui, ó, já no nosso canal, ativa o sininho, deve ser aqui em algum canto da tela. Se você não conhece o nosso Instagram, siga lá nosso Instagram, que é AB Fórmulas Chinesas. Tá? O arroba do Instagram também vou deixar aqui na legenda para vocês seguirem. E não esquece de se inscrever aí em todos os canais, ok? Beijo. Beijo. Tchau.